Galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau. E hoje, pessoal, eu vou ensinar como é que a gente faz uma projeção de vendas, mas depois vocês vão poder usar essa mesma lógica para outras projeções, baseada num algoritmo de regressão que a gente vai construir usando o Tableau Desktop. Bora lá aprender comigo? Pessoal, aqui ó, vocês já podem ver minha tela, eu tô na tela, na clássica tela de Superloja, tá? Então usando a base da Superloja. Eu vou vir aqui, pessoal, eu vou criar uma nova planilha, tá bom? A gente vai fazer isso juntos, vamos criar uma nova planilha. Deixa eu só ajustar a tela, que eu acho que a tela para vocês está muito... Ela tá muito... Como se diz? Tá muito cortada e vocês não vão conseguir ver direito. Então deixa eu ajustar aqui a tela. Vamos lá, fazer uma tela. Isso, agora sim, agora a tela tá melhor, né? Vocês conseguem ver meu Tableau de forma completa. Então vamos trabalhar desse jeito aqui, ó. Nessa tela, pessoal, a gente tem uma planilha que temos a base da Superloja e a base meta de vendas, tá? O que eu quero fazer? Eu quero criar um algoritmo que projete para mim os lucros que eu vou ter em determinado produto. Que lucro eu vou ter com determinado produto num mês que eu selecionar por parâmetro, tá bom? Então essa vai ser a lógica da nossa construção. Nós vamos usar um algoritmo criado com base numa análise de regressão para projetar o lucro de um produto no tempo, conforme você selecionar o mês, tá bom? Antes de mais nada, a gente vai criar o produto, o parâmetro, tá? Que o parâmetro nada mais é do que o mês da projeção. Eu vou deletar esse que tá aqui, porque eu vou fazer um com vocês, tá bom? Então eu vou vir aqui, clicar nessa seta para baixo, aqui em cima, criar parâmetro. O nome desse parâmetro vai ser mês da projeção. Vou usar o mesmo nome do que estava na minha tela antes, tá bom? O tipo de dado aqui vai ser um número inteiro e eu vou colocar os meses, eu quero passar para o meu algoritmo os meses em valor. Janeiro é 1, fevereiro é 2 e assim sucessivamente. Por quê? Porque como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, se você ainda não conhece nosso canal, vai lá nas playlists de Tableau, de Alteryx, de Power BI, enfim, tem várias playlists de Pipefy também, onde eu sempre falo que estatística, pessoal, a gente trabalha com base em números, a gente não usa campos de texto para fazer estudos estatísticos. Toda essa parte de inteligência artificial, machine learning, algoritmos, data science, é tudo baseado em números. Então eu preciso tudo que eu for usar dentro desses estudos que esteja convertido para um formato numérico. Portanto, se eu vou projetar meses, eu tenho que trazer os meses em formatos numéricos. Isso não quer dizer que esse mês não vai aparecer como texto para o usuário que for interagir no meu painel, tá bom? Então a gente vai usar o parâmetro para isso, justamente porque eu consigo fazer um campo numérico ser apresentado como texto para o meu usuário. Então eu vou colocar campo inteiro, tipo de dado inteiro, formato de exibição 1. Aí aqui embaixo eu vou vir e vou colocar lista. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o valor. Então, ó, o valor dos meses, ó, eu vou ter o mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou botar até junho, tá? E no exibir como, se eu dou 2 cliques, eu consigo ajustar a forma como o usuário vê. Então, por trás do parâmetro, o valor é 1. Mas como o usuário vai ver, quando for 1, ele vai ver janeiro. Quando for 2, eu quero que ele veja fevereiro. Quando for 3, março. Abril é 4. O 5 é maio. Pode ir fazendo comigo, tá, pessoal? Vai fazendo comigo na sua casa. É a base da Superloja, você já pega ela e já pode trabalhar. Fizemos isso, a gente vai dar um OK. E ó, o mês da projeção já tá aqui, tá bom? Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito do meu mouse e botar o mostrar parâmetro. Assim ele aparece aqui do lado direito, ó, os meses. Porque daí eu vou ver como o usuário vai selecionar, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro até junho. Quando eu seleciono janeiro, por trás do parâmetro número 1, quando eu seleciono junho, 6, e entre esses vai de 1 a 6, tudo bem? Primeira etapa do que a gente quer para a projeção está feita, que é como o usuário vai interagir com esse estudo que nós vamos criar, com esse algoritmo. Agora a gente vai criar aqui os dados para serem a base do nosso algoritmo. Então eu vou vir aqui, vou ocultar o título primeiro, e eu vou pegar os campos que eu quero que sejam a base. Então o primeiro campo que eu vou trabalhar vai ser, pessoal, o mês, né? O mês, para o meu estudo, eu quero que o meu algoritmo considere as datas de pedido. Então eu vou dar 2 cliques aqui na data de pedido, ó. Ele já coloca essa data em ano,
porque é uma hierarquia de datas, esse data do pedido, né? Eu vou vir aqui e vou selecionar e mudar para mês, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho os meses, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim sucessivamente até dezembro. Está plotado assim, mas por trás o Tableau sabe que isso aqui é um número, beleza? Tem os meses, agora eu vou colocar os valores dentro dessa visualização. O meu valor vai ser lucro. Cadê o lucro? Onde eu tenho, ó, o lucro tá aqui, ó, em verde, tá vendo? Vou dar 2 cliques, ele coloca o lucro que eu tive em cada um dos meses. Agora eu vou transformar isso aqui, este gráfico que está em tabela, num gráfico de linhas. Por quê? Porque é a partir do gráfico de linhas da distribuição no tempo é que eu vou conseguir construir o nosso algoritmo. Então eu vou vir aqui, vou clicar na linha e o Tableau já cria essa visão do lucro, ó, por mês. E reparem que quando eu coloco em gráfico de linha, ele trocou de nome do mês, ele manteve o mês da data do pedido, mas agora ele está trazendo os meses em formato numérico. Já converteu para o formato que eu preciso para fazer o estudo. Então eu tenho aqui os meses e eu vou adicionar uma variável, né, pessoal? Qual foi a variável que eu falei que a gente vai estudar? Eu quero saber a projeção de lucro para determinado produto em determinado mês. Do jeito que está aqui, eu tenho somente o lucro por mês. Então eu vou vir aqui do lado esquerdo e vou pegar essa categoria aqui, ó. Categoria dos produtos, vou dar 2 cliques e automaticamente o Tableau vai colocar essas 3 variáveis, essas 3 dimensões dentro do nosso gráfico de linhas. Agora eu tenho 3 coisas sendo comparadas, as categorias material de escritório, móveis e tecnologia, foram as lucratividades delas ao longo dos meses, tá bom? Começando em janeiro, terminando em dezembro. Aqui a gente tem 13 e 0 apresentando no gráfico, é só porque o Tableau criou essas extremidades para poder o gráfico de linha não ficar tão colado nas bordas, tá? Mas se vocês notarem, a gente só tem registro de 1 a 12, porque são 12 meses, tá bom? Eu não vou ter 13 nem 0. Tudo bem? Essa é a base, pessoal, os dados de base para criar o algoritmo. Agora, como a gente cria o algoritmo? A gente vem aqui do lado esquerdo, vai na abinha de Analytics e nós vamos trabalhar com essa parte de modelos, tá vendo? Ó, nós vamos criar um modelo dentro do nosso Tableau. Como que vai criar esse modelo? De uma forma muito fácil, de uma forma drag and drop, como o Tableau funciona para tudo. Então eu vou vir aqui no linha de tendência, ó, vou clicar com o mouse e segurar. Quando eu arrasto, o Tableau automaticamente me mostra 5 tipos de modelo que a gente pode fazer, tá bom? Esses são modelos de regressão que ele vai fazer em cima de uma distribuição dessas, com base nesses dados que estão aqui, ó. O que a gente tem que fazer aqui quando pegamos linha de tendência? Quando eu vou selecionar, Rodrigo, linear, logaritmo, exponencial, polinomial ou potência? Simples, pessoal, de escolher aqui, tá? Você vai pegar aquela que você acha que melhor representa essa distribuição dos seus dados aqui, ó. Então, se eu olhar só a linha de tecnologia, que é o vermelho, reparem que ela começou, aí ela subiu, aí ela desce, ela sobe, ela tá em tendência de queda. Se eu olhar azul, ela caiu, subiu um pouco, caiu, subiu mais ainda, caiu, ela tem uma tendência talvez de subir de novo mais ainda, ela tá numa tendência de subida. E a minha de móveis, ela sobe e desce, ó, ela é um vai e volta enorme assim, tá vendo? Então eu tenho uma distribuição que ela é toda incerta, né? Não é uma linha de tendência reta. Então eu não posso usar esse modelo linear, porque esse modelo linear, como vocês podem ver, a própria linha aqui, ó, tá falando que é para uma tendência reta. Então esse desenho não descreve muito bem a distribuição dos meus dados aqui na tela, certo? Já o logaritmo, ele traz um pouco de visão que o dado ele muda, mas ele fala assim, ó, cresce muito forte no começo e depois tem uma tendência de estabilizar. Se eu olho os 3 dados que eu tenho aqui, nenhum deles tem esse comportamento, né, de cresceu com tudo e depois estabilizou. Então esse logaritmo também não está fazendo muito sentido. Exponencial começa devagarinho e dá uma subida rápida, né? Ó, começa devagarinho e sobe com tudo. Talvez o exponencial ele reflita um pouco esses dados. Se eu notar aqui, ó, tava eles baixo e depois subiram. O polinomial, pessoal, ele já tá falando que é o dado que fica fazendo assim, né? Sobe, desce, depois desce. Ele já é em ondas, tá vendo? Esse aqui também tem cara de ir bem dentro do meu modelo. O potência
é quando eu estou numa tendência ao contrário. Eu comecei muito alto e está caindo. Então aqui são os 5 modelos possíveis que você pode usar. Um modelo de regressão linear, logaritmo, exponencial, polinomial ou potência. Qual você vai escolher? Aquele que você achar que melhor descreve a distribuição dos seus dados, num primeiro momento. Depois eu vou mostrar como a gente valida. Lembra que eu falei para vocês? Exponencial é um que eu acho interessante. Então eu vou escolher ele, que eu acho que pode descrever os meus dados. Então eu vou jogar aqui no exponencial. Quando a gente joga no exponencial, pessoal, o Tableau ele cria automaticamente essas 3 linhas, tá vendo? Então ele está saindo aqui e subindo. Ele criou uma linha vermelha para o tecnologia, uma linha azul que é o material de escritório e uma linha laranja que é o móveis. Se vocês notarem, ele jogou como ele entende que o modelo exponencial vai funcionar com esses dados que a gente tem aqui. Essa linha não parece estar muito desenhada de acordo com a linha vermelha. Nem essa com a linha azul e nem essa com a linha laranja, certo? Os pontos estão muito distantes delas. Então o que você vai fazer? Você vai passar o mouse e aí você vai checar aqui 2 coisas. Tá? Na verdade você vai checar, basicamente você vai avaliar 2 coisas. Coisa 1, se essa linha você acha que ela está coerente com como os seus dados se distribuem. Aqui eles estão muito distantes, então eu não acho que está muito coerente. Mas poderia ser. Parece que a tendência é subir mesmo para esses 3, né? Eles começaram vendendo um pouco em janeiro e foram crescendo para dezembro. O problema é que se eu olhar o vermelho, ó, ele está numa tendência de queda e o azul também. Eu não sei se eles vão subir ainda mais. Tá meio incerto para mim. Então a primeira coisa que eu vou validar é se está próximo. Se não tiver, você usa outro modelo. No caso aqui, vou dar uma chance. Vou imaginar que está próximo. Depois eu vou olhar o p-valor quando eu passo o mouse. Tá vendo que tem ali, ó, valor p? Esse valor p, pessoal, a dica que eu dou para vocês ele tem que estar abaixo de 0,005 para ser válido. Isso geralmente é o que em administração de empresas, nessa área de administração de uma forma geral, na área de conhecimento de administração, a gente... Nossa, falei administração combo de 4 vezes aqui. Nesta área, o p-valor abaixo de 0,005 representa um bom sinal de confiança para esse dado estatístico, tá bom? Então, p-valor é algo sempre muito importante quando a gente vai usar esse tipo de estudo, de estatística. Se ele estiver abaixo de 0,005, você tem uma boa chance de ter um modelo assertivo, tá? Então, você sempre valida essas 2 coisas. Essa linha... Está próxima ao que os meus dados estão me mostrando? Se sim, você segue e depois você checa o p-valor. Está abaixo de 0,005? Se não tiver abaixo, descarta. Não pode considerar, tá bom? Isso se você estiver trabalhando com administração, com administração de empresas de forma geral. Se você estiver trabalhando com outras áreas de conhecimento, tipo medicina e tal, engenharia, por exemplo, eu já não tenho domínio sobre qual é o p-valor, mas provavelmente são p-valores menores do que 0,005 para considerar válido, tá? Por quê? Porque a assertividade tem que ser extrema do modelo estatístico. Porque imagina, eu estou fazendo uma projeção da efetividade de uma vacina. Se o p-valor dela tiver 5% de desvio, 5% pode representar a morte de muita gente. Então, o p-valor é super baixo. Então, notem sempre isso, né? Depende da área de conhecimento. Eu estou falando administração geral, empresas, que não envolve vida, ninguém vai morrer por causa do estudo estatístico, tudo bem? Então, lembrem disso. Para administração, 0,005 é um bom p-valor, se estiver abaixo disso, tudo bem? Temos aqui então essa distribuição, mas pessoal, eu não gostei de como essa linha está mostrando, representando meus dados. Eu não acho que meus dados estão seguindo a tendência que essa linha mostrou. Não acho. E aqui é justamente esse trabalho de data science, é você validando o modelo. Não acho. Eu acho que tem que ser uma outra linha que melhor vai representar. Eu vou vir aqui na linha de tendência de novo e agora eu vou jogar a polinomial, que eu acho que tem mais a ver, pelo que eu estou vendo aqui. O achar, pessoal, é o começo de tudo. É você formulando hipóteses. Então, eu imagino que o polinomial vai melhor descrever. Aí eu vou jogar e validar se melhor descreve, tudo bem? Então, o acho é sempre o começo da exploração, tá? O que a gente está fazendo aqui é explorando, fazendo essa análise de dados. Polinomial. Pessoal, polinomial, para mim, descreveu melhor.
Se você olhar a linha aqui, ó, ela começa nessa descida, ela tá bem próxima desse pico, tá bem próxima desse pico e tá apontando para baixo no final, ó. Ela tá seguindo mais próximo da tendência do meu tecnologia. Do meu azul, reparem que ela já tá mostrando uma tendência de subida, tá vendo? Meus dados realmente estão subindo. As vendas, a lucratividade do material de escritório. Imóveis, por sua vez, ó, tem uma ondulação e depois uma subida forte, ó. Se eu olhar a linha laranja, é isso que está acontecendo. Ela veio variando, mas agora está numa tendência de subida. Polinomial, pessoal, foi o que melhor descreveu para mim. Acho que essa projeção está bem interessante. Essa foi a primeira validação. Agora eu preciso ver o p-valor, como eu falei para vocês. Vou passar o mouse. P-valor menor do que 0,005, ó. 0,004, gostei. 0,05, ele mais ou menos descreve material de escritório. Ele não é tão bom para material de escritório. Já para o... e para o móveis ele também é mais ou menos confiável. Para tecnologia eu sei que esse modelo é o melhor. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir com esse modelo para tecnologia e vou checar outros modelos para as outras duas categorias, tá bom? Vamos seguir com esse modelo para tecnologia, porque ele está melhor descrevendo. Depois a gente vai criar outro modelo para as outras duas, tá bom? Hoje é uma aula que a gente vai fazer muita coisa, vai ser muito interessante, pessoal. Então nós vamos fazer juntos esses 3 modelos, eles vão acontecer e vai ser bem legal para nós, tá? Então vamos dar uma olhada agora na questão da tecnologia. Vou clicar aqui com o botão direito, em cima da linha, pontilhada, que significa o modelo. E eu vou vir aqui e vou clicar em formatar. Não, formatar é para formatar a linha. Descrever a linha de tendência, desculpa, eu cliquei no botão errado. Descrever a linha de tendência vai mostrar isso aqui pra gente, ó. O p-valor da linha, tudo bem? E a equação que compõe a linha. Então, se vocês notarem, a linha fala o seguinte, ó, o lucro é igual a menos 332,535 vezes o mês da data de pedido elevado à terceira potência, mais esse número, vezes o mês da data de pedido elevado à segunda potência, mais menos esse número, vezes o mês da data de pedido, mais este número. Isso aqui é uma equação que o Tableau criou para conseguir entender a distribuição. Ele está fazendo este cálculo em cada um dos meses para encontrar estes valores, tudo bem? Então esse é o cálculo que ele faz em cada um dos meses para chegar nesses valores que a gente viu. Então é isso que o Tableau está fazendo aqui nessa equação. Essa equação tem esse p-valor, então eu gosto dela. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação. Interessante, hein, pessoal? Vou copiar essa equação aqui e vou agora fechar esta aba. Vou vir aqui, fechar o formatar linhas, que eu tinha aberto sem querer. Vou voltar para a aba dados e vou criar uma medida com aquela equação. Então, eu vou clicar aqui na seta para baixo, criar campo calculado. Esse campo calculado vai ser a projeção do lucro da tecnologia. Tudo bem? Venho aqui na fórmula e faço uma coisa muito simples, pessoal. Colo aquela projeção. A minha tela ela tá pixelando um pouquinho os números, mas basicamente eu colei, tá? Aqui o Tableau colocou lucro igual. Esse lucro igual, naquela cópia da equação, era só mostrando qual é o resultado do lucro. Então eu não preciso ter isso na estrutura da minha fórmula. Lucro igual eu não vou ter. O que eu vou ter que fazer aqui? Primeira coisa, todos os campos que são separados por vírgula, que o Tableau estava mostrando separados por vírgula, na fórmula ele trabalha com ponto, ele não trabalha com vírgula. Então eu vou pegar todos esses campos que tem vírgula e vou trocar a vírgula por ponto. Primeira coisa que eu vou fazer na minha fórmula, tá bom? Fazer toda essa troca. Ótimo. Agora eu vou ter que mudar aonde está escrito multiplicado por mês da data do pedido. Eu vou trocar o mês da data do pedido para o campo que eu quero projetar, para o campo mensal que o meu usuário vai escolher e eu vou projetar. Então, ao invés do mês da data do pedido, eu vou usar o parâmetro mês da projeção. Então, eu venho e troco tudo que está escrito mês da data do pedido para mês da projeção. Tudo bem? Então, vem aqui, ó, mês da data do pedido, troca para mês da projeção. Então, a primeira coisa, eu troquei a vírgula por ponto. A segunda coisa, eu troquei aonde estava escrito mês da data do pedido por mês da projeção. Agora, aqui ele está me falando que tem erros, ó.
Ah, ele tá falando que eu já tenho uma medida criada, que foi eu montando o vídeo para vocês. Eu criei uma medida chamada projeção lucro tecnologia já. Então eu vou deixar essa daqui, ó. Projeção, eu vou chamar isso aqui, ó, do lucro para tecnologia. Chamar assim a minha medida, projeção do lucro para tecnologia. E vou dar um OK. A medida, pessoal, já está criada aqui. Deixa eu deletar que eu tinha feito antes. Excluir, beleza? Vou deixar só essa, ó. Ela já está aqui do meu lado esquerdo, ó. Projeção do lucro para tecnologia, tudo bem? Antes de eu mexer com essa fórmula e mostrar para vocês ela funcionando, vamos criar as outras duas projeções. Vou voltar na aba de Analytics, vou voltar na linha de tendência e agora eu vou colocar a exponencial. Qual que melhor descreve móveis de escritório para mim? Deixa eu ver aqui, ó. Clicar fora aqui só para o Tableau desselecionar. A linha do meu materiais de escritório, ela tem um crescimento, ela tá com uma tendência de crescimento. Eu vou voltar com o exponencial e vou ver se ele faz sentido, ó. Coloquei o exponencial, coloquei o mouse aqui. Tá menor que 0,005? Não tá. Então não tá descrevendo bem. Vou vir aqui na linha de tendência, vou colocar uma linear. Vamos ver. A linear já tá menor que 0,005, tá vendo? Ó? Ela mostrou parecida com a exponencial, mas ela tem um p-valor mais aceitável, menor que 0,005. O que eu vou fazer então? Clico nessa linha, descrever linha de tendência, copio a equação. Agora eu já nem vou copiar do lucro. Notem, pessoal, que essa equação está muito menor. O Tableau criou um multiplicador e um valor para somar, para calcular cada ponto. E só fez isso multiplicado pelo mês da data do pedido. Cada tipo de modelo vai ter uma equação específica. Um faz potenciação, outro pode fazer raiz quadrada, outro pode fazer multiplicação e soma e subtração. Cada um vai ter uma equação. Você não precisa saber essas equações de cabeça, o que você precisa fazer é saber fazer essa análise que fizemos agora, tá? Então eu vou copiar esse modelo, copiar aqui, voltar na minha aba dados, criar mais uma medida, mais um campo calculado. Esse campo calculado vai ser o quê? Projeção de lucro para material de escritório. Depois me conta se você já conhecia isso no Tableau que você faz aí. Então, tem gente que mexe com o Tableau e nem sabe dessas potencialidades, né? A gente fica vendo muito esse movimento de IA, de Machine Learning, e às vezes não sabe que é simples de construir. Nas ferramentas que nós temos, a gente já consegue começar a criar esse tipo de algoritmo. Aí eu vou vir aqui, vou trocar o mês da data do pedido pelo mês da projeção que eu criei. Beleza? Troquei vírgula por ponto, dou um OK e a medida também está criada aqui do lado esquerdo. Ó. Agora falta só a gente ter um para o móveis. Vou voltar no Analytics. Essa linha de tendência para móveis, ela não está representando 0,04. Vou tentar achar uma outra. Logarítmica, 0,08. Exponencial, 0,06. Não tá bom. Polinomial, 0,16. Potência, 0,11. Aqui, pessoal, a gente cai num problema, tá bom? Qual é o problema? O Tableau está olhando os nossos dados e está tentando criar um modelo com base nos nossos dados. Ele está sendo incapaz de criar um bom modelo para projetar móveis. Móveis não está seguindo uma tendência legal. O que você vai ter que fazer aqui? Uma exploração, colocar outras variáveis. Talvez se eu quebrasse por ano e olhasse só o último ano, eu chegaria num p-valor menor que 0,005, tá bom? Como eu não tenho e eu não vou fazer, eu vou seguir com este coeficiente aqui, com esse modelo, o mesmo modelo que eu sigo para materiais de escritório, que é o modelo de linear, de linha de tendência linear, só que eu vou deixar claro para o meu usuário final que essa projeção ela não tem tanta confiança. Então eu vou clicar aqui, descrever linha de tendência, copia a equação. Isso é muito importante, tá, pessoal? Você pode estar usando
Até você até pode estar usando um modelo que você não tem um p-valor tão confiável assim, mas você precisa deixar claro para quem vai usar que essa projeção você não confia tanto. Ou de repente você nem faz essa projeção porque você ainda não encontrou um resultado efetivo, tá? Tem gente que trabalha com menor que 0,05. Por exemplo, já entende que é relevante para o negócio. Como que você vai validar isso? Quando chegar o próximo mês de lucratividade, bate com o que você projetou. Se estiver acertando bem, mantém o algoritmo. Tá? Mas saiba que de partida, esse aqui não é o melhor modelo. Ele é o melhor modelo entre todos que a gente tem para projetar móveis, mas ele não é confiável em termos de p-valor. Tudo bem? Lembrem-se sempre disso. Vou voltar em dados e vou criar um campo calculado, que ele vai ser projeção de lucro para móveis. Colo aqui, troco vírgula por ponto. E notem que para cada campo a gente tem um valor multiplicadores e valores de soma diferentes, tá? Porque isso é o Tableau criando o modelo a partir dos dados que você tem na sua base. E aí aqui eu pego o mês de projeção. Tudo bem? Vou dar um OK. Agora eu já tenho as 3 projeções de lucro. Vou passar aqui, deixa eu só editar ela, que eu deixei com um material de escritório com um A grande, um A maiúsculo. Pronto, perfeito. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai tirar isso aqui da tela. A gente fez todo aquele processo somente para... Somente não, né? Para construir o modelo. Uma vez que o modelo está criado e já está colocado aqui, ó, nas 3 medidas, agora a gente tem que só fazer essa projeção. Então eu vou clicar nas 3. Agora eu vou vir aqui em cima no Mostre-me e vou falar, eu quero isso em barra. Tudo bem? Eu vou trocar, eu vou deixar essa barra, eu vou inverter. Eu quero o valor da medida na linha. Isso, e o nome da medida na coluna. Vou colocar aqui exibição inteira. Vou pegar os valores e trazer para o rótulo de dados também. Então, vou vir aqui, ó, lucro. Pode pôr no rótulo. Pode pôr móveis no rótulo também. Ah, não tá ficando legal, vou deixar assim mesmo, tá? Vou deixar os 3 aqui. Depois eu teria que editar para os rótulos aparecerem, mas aí eu não... Deixa desta forma aqui, mais para a gente ver a dinâmica acontecendo, tá bom? Notem, pessoal, que agora eu tenho as 3 medidas com a sua projeção de lucro, ó. 34.599 é uma projeção para material de escritório, para móveis e para tecnologia. E agora, quando o usuário vem aqui no meu parâmetro e muda, ó, qual é a projeção para o mês de fevereiro? 40 mil, 13 mil, 40 mil. Qual é a projeção para o mês de março? Qual é a projeção para o mês de abril? Qual é a projeção para o mês de maio? Qual é a projeção para o mês de junho? Notem que essas projeções elas vão ficando diferentes. Ó. Se eu mudar aqui, eu posso até colocar ele em... Deixa eu pôr aqui, ajustar a largura. Não. Padrão. Mudar só essa coluna aqui para aparecer melhor para vocês. Pronto. Aí, pessoal, agora aqui, ó, numa visão de tabela, ó, eu tenho os meses. Ó. Quando o usuário seleciona o mês, o Tableau mostra para ele a projeção de lucratividade para cada uma dessas categorias de produto, tudo bem? Então, a gente criou um algoritmo de regressão polinomial para projetar tecnologia, regressão linear para projetar móveis e material de escritório. Lembrando que a projeção de móveis é a menos confiável, é a que tem o p-valor menor, tá bom? Você poderia, por exemplo, colocar na dica de ferramenta o p-valor de cada uma e apresentar aqui para o seu usuário qual é o p-valor dessas projeções. Assim, a pessoa consegue ver a projeção e o p-valor dessa projeção para ela ter uma ideia, tudo bem? Ah, quero mudar isso aqui para o formato de moeda. Eu mudo aqui, ó, formato de moeda, mudei uma, clicar na outra, moeda padrão, clicar na terceira medida aqui, moeda padrão, prontinho. Já tem a visão em moeda, tá? Poderia até fazer no resumido, né? Então eu venho aqui no formatar aqui, ó. Casas decimais, número personalizado, exibir unidades em por milhares. Pronto. Para 1,
Personalizado, vamos exibir por milhares. 22.000, personalizado, vamos exibir por milhares. Falta só o terceiro. Que eu acho que assim é até melhor do que a outra formação. É moeda personalizada, desculpa pessoal, que aí eu tirei o cifrão. Ó, moeda personalizada, exibir unidade em milhares. Moeda personalizada, exibir unidade em milhares. Pronto, agora eu tenho os três valores resumidos, né? Condensados para 1000, visão por 1000. E assim que o meu usuário escolhe um parâmetro, ele consegue ter uma projeção para cada um dos meses, tudo bem? Bom, pessoal, então essa é a forma de criar um algoritmo de regressão para fazer projeção dentro do Tableau. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou, como você entende que pode usar, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, deixa nos comentários também que a gente responde assim que possível, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.